Bem-vindo, caro teleouvinte, a mais uma emissão da Telebumba, da Bumba na História. Esperamos que o caro teleouvinte continue a desfrutar de boa saúde, respeitando todas as normas que contribuem para o seu bem-estar e o dos outros. Lembre-se que o relaxamento das medidas preventivas pode afetar cada um de nós e também aqueles que mais ama. Não fomos contratados pela Direção-Geral da Saúde, é mesmo uma coisa que achamos que é importante. E nesta segunda vaga de pandemia, há que redobrar os cuidados para que possamos ultrapassar esta dita pandemia o mais rápido possível. Caro teleouvinte, é para nós um gosto saber que continua desse lado, que nos acompanha e que divulga o trabalho desta zaragatoa do conhecimento que vai às profundezas do universo para trazer a si rigor, análise, reflexão. Pois bem, hoje vamos dar início a um novo tema, a cultura do palco, onde falaremos de muitos palcos, mas um único espetáculo em que o protagonista entra nesta cena de patins. Vamos então apanhar a carripana que nos vai conduzir a França, a Versalhes e ao reinado de Luís XIV. Bem-vindo, teleouvinte! Telebumba no ar! Bumbemos juntos! De certa forma, o século XVII pronunciou a sociedade moderna tal como hoje a conhecemos. Este foi o tempo da criação do Estado moderno, como estrutura política, económica e culturalmente autónoma, afirmando-se através das monarquias absolutas. Foi o tempo do racionalismo cartesiano, através de Descartes, e do triunfo da ciência empírica por Isaac Newton. Mas este foi o tempo em que Cervantes escreveu o imortal Dom Quixote e em que Monteverdi apresentou a primeira ópera Orfeu, e o tempo em que Shakespeare representou no célebre Teatro de Globe, em Londres, para a Rainha Isabel I, com a sua companhia The King's Men. No início do século XVII, já era conhecida a geografia de grande parte do mundo, e Galileu Galilei construía o telescópio, tornando visíveis as crateras lunares e reafirmando o sistema de Copérnico, que considerava o Sol como centro do universo, em torno do qual giravam a Terra e os demais planetas. Uma verdade que punha em causa e contrariava as Sagradas Escrituras. A Inquisição declarou herética, obrigando Galileu a adjurar a sua tese de joelhos perante aquele tribunal. Mas este foi o século do esplendor do antigo regime, dominado pelas cortes absolutistas e marcado pela majestade do classicismo e pela exuberância do barroco. Foi também um tempo de crise e de uma Europa dividida por conflitos políticos, económicos e religiosos. Este foi sobretudo um tempo marcado por fenómenos de caráter antagónico que a seguir iremos enunciar. Uma das principais características do antigo regime é a afirmação do absolutismo e constituição de Estados soberanos absolutistas por toda a Europa, França, Espanha, Rússia, Portugal. Neste sistema político, o rei, soberano absoluto, controlava toda a sociedade, apoiado por um forte aparelho administrativo e militar. De todas as monarquias absolutas deste tempo,
A de Luís XIV foi a mais exuberante e luxuosa e a que mais influenciou as demais monarquias e monarcas. Mas afinal, o que tornou Luís XIV um rei tão especial? Ora, chegou o momento de Cuscovelhice, alerta bomba! Pois bem, Luís XIV era filho de Luís XIII e de Ana de Áustria. Chamamos aqui a atenção do teleouvinte que este coraçãozinho que aparece aqui é meramente indicativo de um relacionamento matrimonial. Essa coisa do amor, bem, fica para outra conversa. Bom, como estávamos a dizer, Luís XIV era filho de Luís XIII e de Ana de Áustria. E, após a morte do seu pai, sucede ao trono com apenas 5 anos. Sendo o reino entregue à regência da mãe e o governo entregue ao cardeal Mazarin, que continuou a política de Richelieu, não o Richelieu de D'Artagnan, mas sim o Richelieu, ministro de Luís XIII, que defendia que a unidade religiosa era muito importante para fortalecer não só a monarquia, mas também o poder real. Após a morte daquele ministro, em 1661, deixou um país engrandecido e um Estado forte, situação da qual tirará partido Luís XIV, que, em 1661, e após casamento com esta coisa fofa Maria Teresa de Áustria, este casamento datado de 1660, não vamos discutir o penteado, a roupinha e manada, é melhor não discutirmos, ficamos por aqui, ficamos só com a imagem. Ora, 1660 temos o casamento com a sua dona Maria Teresa de Áustria. A partir daqui, Luís XIV assumiu o governo para fazer da França uma potência hegemónica no contexto europeu. O monarca tomou uma série de medidas que visaram fazer da figura do rei uma questão incontestável. Limitou os poderes da aristocracia, suprimiu as atribuições do Parlamento, transferiu a corte para Versalhes, aí construindo um palácio à medida da magnificência que pretendia sublimar. Construiu também uma série de palácios e jardins anexos, numa clara manifestação do poder e da soberania que exercia sobre todos os seus súbditos. No entanto, a figura mais importante dos primeiros anos do seu governo foi Colbert, que iremos falar mais lá à frente, responsável pelas contas públicas, que empreendeu uma política económica que enriqueceu os cofres do Estado e possibilitou ao monarca a sua dispendiosa política de ostentação. Haja dinheirinho! A economia foi colocada ao serviço do rei e dos seus gastos pessoais, num processo que levou Luís XIV a deter um poder absoluto e a confundir a sua pessoa com o Estado. O bem do Estado é a glória do rei. Ora, em maio de 1682, como nós já referimos, a corte transferiu-se para Versalhes. Convicto da sua origem divina, a sua corte do Rei Sol era entendida como um cosmos, sendo o mito solar utilizado como uma metáfora. Em torno do astro-rei giravam os astros que necessitavam da estrela para viver. Todavia, a sua política hegemónica e expansionista levou-a a dilapidar os cofres do Estado em contínuas guerras contra a Espanha, a Holanda, o Império Austríaco e os príncipes alemães, que deixaram o país arruinado. Um desses conflitos foi a Guerra de Sucessão à Espanha. Este
Este conflito disputou-se precisamente pelo direito de sucessão da coroa após a morte de Carlos II, o último monarca da Casa de Áustria. Para herdeiro foi nomeado Filipe de Anjou, um Bourbon neto de Luís XIV, o Rei Sol, o que provocou a reação de várias potências europeias que, sob a designada Grande Aliança, isto é, Inglaterra, Países Baixos, Prússia, Casa de Saboia e, claro está, Portugal, se insurgiram e apoiaram Carlos VI, um Habsburgo, para evitar a união dinástica entre a França e a Espanha. Exclamando "Já não há Pirineus", Luís XIV desencadeou a sua última guerra na defesa de um Bourbon. Como resultado, Filipe V subiu ao trono espanhol, enquanto Carlos VI foi eleito imperador do Sacro Império Romano-Germânico. Contra aquela forte aliança europeia, as derrotas francesas acumularam-se. E foram várias, nomeadamente esta que estamos a visualizar na imagem e que se refere à Batalha de Nain. Assinado a 11 de abril de 1713, o Tratado de Utrecht concluía a paz entre a França e a Espanha. De um lado, e a Inglaterra, as Províncias Unidas, a Prússia, a Saboia e Portugal, do outro. Apesar de ter saído como vencedor, pois assegurou a dinastia de Bourbon em Espanha e conservou a sua integridade territorial, Luís XIV teve de fazer algumas concessões. Assim, foi proibida a união entre as duas coroas, França e Espanha, e as possessões espanholas fora da Europa foram repartidas pelos Habsburgos da Casa de Áustria. A Inglaterra assegurou o domínio de Gibraltar e o controlo da entrada do Mediterrâneo, e recebeu da França a Acádia e a Terra Nova, bem como a exclusividade dos direitos sobre a Baía de Hudson. Em 1713, foi reconhecida a Portugal a soberania sobre as terras brasileiras compreendidas entre o Amazonas e Oiapoque e, em 1715, foi acordada a restituição da colónia de Sacramento em Minas Gerais. Caro teleouvinte, acabou este momento de alerta bomba. Continuemos então a retratar aquilo que foi o antigo regime, a Europa dividida, a Europa em crise. Para além da afirmação do absolutismo, este foi um tempo de inúmeros conflitos religiosos entre católicos, sobretudo os países do Sul, e protestantes, os países do Norte, provocados pela Reforma Luterana e pela reação da Igreja Católica através da Contra-Reforma. Situação de instabilidade generalizada que só se apaziguaria após a Guerra dos 30 anos. Por outro lado, assistiu-se ao desenvolvimento de práticas capitalistas conduzidas tanto pelo Estado, cujo melhor exemplo é o mercantilismo de Colbert, superintendente-geral das finanças de Luís XIV, como pela burguesia mercantil, o exemplo dos mercadores de Amsterdão que tornaram a cidade o centro económico e financeiro do mundo. Por outro lado, assistiu-se ao investimento na ciência, na arte e na cultura, o que permitiu um desenvolvimento da filosofia e do conhecimento científico. Finalmente, assistiu-se à consolidação de uma sociedade de ordens, que permitia ao poder reinante a manutenção deste sistema económico e político, apesar da crescente contestação e revolta por parte de uma população pobre e vulnerável à inflação, à forte carga fiscal e às doenças
e epidemias. A partir do século XV e do empreendedorismo cultural dinamizado nos palácios e nas cortes principescas, a vida nas cortes de reis, príncipes e aristocratas tornou-se cada vez mais luxuosa e sofisticada. Situadas nas cidades ou nas suas imediações, os palácios converteram-se em autênticos centros de poder, reunindo um conjunto de homens e mulheres do círculo político e social dos seus anfitriões, constituído por nobres, eclesiásticos, embaixadores, artistas e demais homens cultos. Destes cortesãos, os habitantes das cortes, e da sua importância, dependia o prestígio e a influência de cada casa real, ducal ou principado. No século XVII, e com a emergência do absolutismo, é alcançado o expoente deste ambiente faustoso e espetacular no Palácio de Versalhes, sob a ação autocrática de Luís XIV. Após prolongadas obras de edificação do edifício e dos jardins, Versalhes constituiria o exemplo acabado do espetáculo cotidiano em que se transformou a sua faustosa corte. Vejamos a fase de construção do Palácio de Versalhes a quando o reinado de Luís XIV. Versailles wasn't built in a day. It all began in 1629, when King Louis XIII had a hunting lodge built, replaced sometime later by a stone and brick chateau. King Louis XIV inherited this small chateau. In 1666, the sovereign embarked on major building work. Over 50 years, he continued to extend and transform what became Europe's largest chateau, the Palace of Versailles. Architect Louis Deveau designed two symmetrical grand apartments for the king and the queen. Louis XIV moved his government and court to Versailles. After a new program of works, Jules Hardouin Mansart replaced the terrace overlooking the grounds by the Hall of Mirrors, which became the court's main ceremonial reception room. Mansart further extended the palace to accommodate the royal family, the court, and all the government departments. With the servants, the kitchen and stable staff, close to 10,000 people were bustling about the palace. At the end of his reign, Louis XIV moved his bedchamber to the center of the palace. This room was the hub of the king's daily ceremonial routine and that of all the Versailles courtiers. Towering over the other buildings, a royal chapel was finally built by Mansart on the same scale as the palace. Lá construiu um dos maiores e mais elegantes palácios do mundo, onde mantinha a nobreza aristocrática vigiada e entretida com infindáveis festas, apresentações e bailes, tornando este ambiente verdadeiramente faustoso e espetacular.
Em Versalhes, toda a vida da corte girava em torno do rei. Desde os atos cotidianos, levantar-se, deitar-se, as refeições, a missa, o passeio, até à satisfação das suas necessidades higiênicas, tudo eram tarefas executadas com recurso ao serviço dos nobres que disputavam entre si a honra de ajudar o rei. A vida na corte organizava-se segundo um conjunto de normas e procedimentos regrados, cujo objetivo era tanto de exultar o poder do monarca e o prestígio da nobreza, quanto de estruturar as diferenças de estatuto entre a nobreza e o povo. Por outro lado, através de comportamentos, atitudes e gestos perfeitamente codificados, a etiqueta aristocrática tornou-se um instrumento cujo fim era gerar um cotidiano perfeitamente ordenado, no qual cada gesto, cada passo e cada palavra adquiriam um significado simbólico, recorrendo do prestígio e do poder de cada um em relação aos outros. Como os modos de falar e os gestos, fortemente afetados, as formas de vestir e as perucas adequadas a cada circunstância, também os movimentos do corpo deviam obedecer a normas de representação e os cumprimentos deviam seguir fórmulas adequadas a cada momento. Nas audiências régias, nas recepções ou no ritual do beijamão, nos banquetes, na missa ou na ópera, todos deviam respeitar o seu papel, observando regras que exprimiam a hierarquia de títulos, cargos ou estatutos. Longe dos olhares indignos do povo, decorria nos palácios um conjunto de manifestações festivais e ritualizadas, tais como recepções sumptuosas, serões musicais, bailes, peças de teatro, jogos de salão, jogos de jardim, caçadas, realizando-se frequentemente em simultâneo debaixo de um ambiente faustoso e de uma intensa atividade artística e cultural. Porém, a vida desta classe aristocrática contrastava com a pobreza e o estado de miséria em que vivia a maior parte da população. Expressão por excelência das imagens e dos sentidos, a sociedade cortesã de 600 teve na corte, na igreja e na academia os palcos privilegiados para o desenvolvimento do seu espetáculo. Enquanto a corte se desenvolveu e se converteu num grande palco da representação do poder do rei, a Igreja recorreu às expressões artísticas e aos grandes efeitos cenográficos para afirmar o triunfo do catolicismo face à reforma protestante. Neste sentido, promoveu as imagens religiosas de grande impacto emocional como veículo privilegiado para a difusão das suas ideias. Já quanto à Academia Francesa, que recebeu um grande impulso por parte de Luís XIV, viria a ter um papel determinante na uniformização de um estilo oficial fundado na tradição greco-romana. De facto, os ideais de ordem, harmonia e proporção que caracterizavam o classicismo serviam na perfeição não só como cenário de toda a representação do poder,
como também à ostentação do prestígio, da grandeza e da soberania nas monarquias absolutistas. Nesta imagem, inspirado na mitologia clássica, Luís XIV faz-se representar com a sua família num cenário idílico, digno dos deuses gregos do Olimpo. Na corte, todos os protagonistas representavam papéis, determinados num ritual de normas, procedimentos e códigos de etiqueta. Eram regras que, se por um lado constituíam um instrumento de regulação do cotidiano em função do rei, por outro lado exprimiam a hierarquia de títulos, de cargos, de funções e estatutos entre os membros da corte. Todas as atividades e realizações que decorriam no palácio, dos banquetes às grandiosas festas, das recepções oficiais aos cortejos, das missas aos espetáculos de ópera e teatro, não eram mais do que ocasiões para a demonstração da soberania e prestação de culto ao monarca. Num tempo e num mundo onde o parecer era mais importante do que o ser, onde a ilusão, a ficção e o espetáculo se confundiam com a realidade, o cotidiano cortesão decorria num palco permanente cuja referência era o teatro, lugar fundamental de toda a vida social, espaço de representação e encenação dos sentidos e das emoções intensas. Daqui resulta que as igrejas e os palácios, as ruas, as praças e os jardins não são mais do que meros palcos da vida num cotidiano que se desenvolve como espetáculo contínuo. E até a arquitetura, a pintura e a escultura vão favorecer e imitar os atores dessa representação nos seus gestos, nos seus comportamentos e nas suas expressões. Para além disso, esta foi a sociedade que encontrou na música e no teatro, e talvez ainda mais na ópera, melhor concretização dos seus ideais. E na corte de Luís XIV, o próprio rei era um ator principal. Reunindo todas as artes numa só, a ópera recriava a unidade plástica e estética que constituía a grande obsessão do barroco, com um propósito explícito: fascinar, seduzir e produzir espetáculo.
Cláudio Monteverdi, devemos a transformação de todos os géneros musicais da época e a definição de uma linguagem cuja natureza dramática é precursora da recitação operática. Em L'Orfeu, datado de 1607, integrou no mesmo espaço a orquestra, o coro e bailado e criou a área, uma peça musical em que as personagens exprimiam as suas emoções. Ora, vejamos uma dessas óperas de Cláudio Monteverdi. dei miei lunghi aspri tormenti, quando i sassi ai miei lamenti rispondean fatti pietosi. Vi ricordo boschi ombrosi, ti ricordo boschi ombrosi. Dite allor non vi sembrai, dite allor non vi sembrai, più d'ogni altro sconsolato, or fortuna stil cangiato, ed avvolto in festa i guai. Dite allor non vi sembrai, più d'ogni altro sconsolato. Dissi già mesto e dolente, dissi già mesto e dolente, or gioisco e quegli affanni che sofferti ho per tant'anni fan più caro il ben presente. Dissi già mesto e dolente, dissi già mesto e dolente. Bella Euridice, se per te, bella Euridice, benedico il mio tormento, dopo il duol vi è più contento, dopo il mal vi è più felice. Sol per te, bella Euridice, sol per te, bella Euridice. Com Monteverdi, a ópera consolidou-se como o grande espetáculo do barroco, um autêntico acontecimento social apreciado por toda a sociedade e cuja exposição sobre o terceiro centenário da mesma da Ópera Nacional de Paris estamos a ver. Caro teleouvinte, chegamos ao fim de mais uma emissão da Telebumba, da Bumba da História. Hashtag Eu Aprendi com a Bumba. Esperamos que já tenha feito uma t-shirt com este hashtag. Pois bem, caro teleouvinte, terminamos com muito espetáculo, com muita luz, com muita imagem, com muita sumptuosidade, fausto, luxo, num tempo em que havia dinheiro para gastar e se abriu a cova para a bancarrota. Pois bem, na próxima emissão continuaremos a falar da cultura do palco, mas desta vez iremos refletir um pouco mais e analisar a posição religiosa e científica. Será que estão do mesmo lado ou de costas voltadas? Até lá, visite-nos no canal do costume no YouTube. Até à próxima emissão, fique bem, cuide-se
e proteja-se assim aos céus. Telebomba no ar! Bombemos juntos!